se não houver problema, eu já passo a palavra para a terceira examinadora, que é a professora Maria Eduarda Guiri, da Unicinos. Muito bem, então, vamos lá, não é? Bom, eu quero claramente cumprimentar a todos, boa tarde, bom dia, né? E agradecer, como sempre, né? Mas especialmente, né, a Mônica e a Matilde e a Isabel pelo convite para eu ler essa tese que é tão importante para mim, né? Então eu agradeço muito e já parabenizo, obviamente, vocês, né, pelo trabalho desenvolvido pela Isabel sob orientação de vocês, né? Eu vou olhar um pouco aqui de lado, porque eu estou aqui olhando, né, lendo aqui os meus apontamentos, o texto que eu escrevi. Tá? Bom, eu digo que eu comecei a gostar da tese da Isabel já na citação do Bakhtin, né, ali. Né? A interação constitui a realidade fundamental da linguagem, porque já mostrou a importância do foco, né, do estudo da Isabel, na extensão aí para a linguagem e tecnologia, né? E essa relação linguagem, tecnologia, LT, é, para mim, particularmente muito cara, né? Porque quando eu sugeri lá no nosso LT de análise de LT e análise da conversação, eu não me lembro se foi em Cuiabá ou depois disso, já até me esqueci, não é? Que nós inseríssemos dentro das temáticas de investigação do nosso grupo um olhar para o discurso digital. Eu já, né, pensava ali que nós tínhamos obrigatoriamente de nos abrir para esse campo de estudos, que era urgente e ainda é, né, urgente. Tá? E hoje, quando eu estou diante da tese da Isabel, assim como quando acompanho as pesquisas dos meus orientandos, entre outros, as publicações que hoje se voltam para o discurso digital, eu constato que nós já estamos trilhando esse caminho, né? E claro, é claro que nós temos que ainda está muita coisa por vir, né? Por investigar, mas os nossos orientandos, essa geração que está iniciando a jornada, como é a Isabel aqui como pesquisadora, né? Já está contribuindo e haverá, como disse o Gaston, de contribuir muito mais, né? Então, eu quero parabenizar a Isabel, de novo, né, e as suas orientadoras por esse valioso estudo que ela está proporcionando, assim, que ela nos proporciona por meio dessa supervisão de vocês, né? Bom, mais do que nunca, eu acho que a LT ela precisa realmente definir o seu lugar nesses estudos, né? Nós, linguistas textuais discursivos, nós nos perguntamos sobre como devemos proceder quando as características dos textos que circulam no ambiente digital, considerando o sólido corpo de conhecimento da LT, que a LT já construiu até aqui, né? Como é que nós vamos nos valer disso, ou transpor isso, ou como fazer isso, né? O que nós vamos fazer a partir de agora? Como vamos focar o digital? Né? Alguns chegaram a dizer que a LT não teria mais nada a dizer, né? Pois o que valia para o pré-digital não valeria para o digital, e o corpo de conhecimentos da LT não conseguiria descrever a realidade que se apresenta no digital. Mas eu acho que a tese da Isabel, né, mostra que nós temos muito a dizer, assim também muito a investigar, né? E a tua tese, Isabel, então, e outros estudos que estão sendo desenvolvidos na nossa área, eles mostram que nós precisamos, né, de um novo olhar e nos convocam a repensar conceitos tradicionais, a dialogarmos com outras áreas de conhecimento que vão nos permitir, né, compreender a complexidade em jogo no texto discurso digital. E eu creio que a tese da Isabel segue esse caminho inevitável, né? E vai nos mostrar que essa não é uma tarefa simples, né? Ela exige muito conhecimento, retomadas teóricas. A própria fala do professor Gaston já mostra que a gente sabe coisas, mas tem que ir em busca sempre de outras coisas, né? De uma fundamentação cada vez maior, de retomadas teóricas, de reconsiderações, de contrapontos, de movimentos interdisciplinares, às vezes difíceis e inusitados na nossa área, né? E outros, né? E entre outros, o envolvimento pessoal com o objeto de estudo. Eu acho que essa questão que a Pavô mostra lá e que a Isabel realiza aqui, né?
A noção de interação sempre foi importante para os estudos do texto, para o grupo protexto, para mim também, né? E a Isabel mostra que a noção de interação continua sendo, né, fulcral aqui, agora repensada no âmbito do digital. Assim, a atualidade, a pertinência desse estudo da Isabel é muito grande e serve de inspiração para muitos outros, né? Ela escreveu uma bela tese, muito cuidadosa, bem escrita, apesar de alguns probleminhas, mas isso, né, não diminui o fato de ela estar bem escrita e fluida, né, que dá gosto de ler, né, de concordar, de aprender ou de ser, como disse, como é os dois participantes aqui que me antecederam. Isso precisa ser melhor investigado, né? Tá? Mas a tese é um primor, eu acho que a composição em seções e subseções, elas são concatenadas numa argumentação cuidadosa, né? Essa divisão nas 3 partes, ela é orgânica, né? Agora eu vou seguindo assim ao longo da tese, vou fazendo algumas observações, tá? Na introdução, essa tese nos expõe, e a Isabel nos expõe claramente como se organizam as ações de pesquisa, divididas nas 3 etapas, para o cumprimento do objetivo de realmente, está claro ali, né? Os outros já falaram sobre isso, de investigar esses modos de interação com mídias digitais numa perspectiva textual. A revisita categorias consagradas da ciência da linguagem, ou aquilo que é selecionado, como o Gaston mostrou, né, apontou, das ciências da comunicação, especialmente, a fim de repensar e recriar a realidade do digital numa visão não logocentrada, é relevante e se mostra como condição sine qua non para que a LT avance e se atualize, né? E a Isabel, então, sugere que se reconsidere essa noção de interação e propõe, então, um conjunto de aspectos tecnolinguageiros para absorção, aliás, para a observação da interação no contexto digital. E ela também propõe, então, essa observação de um conjunto de aspectos, depois eu vou falar mais especificamente ali da mídia, o suporte, a interatividade e os sistemas semióticos que vão interferir na configuração dos diferentes modos de interação, né? E depois, então, traz essa questão mais analítica, que eu acho que o Gaston também já falou, eu não vou sobre a expectativa que ela cria, e que eu acho que já o Gaston já falou, né? Mas esses fatores que a Isabel traz, e os aspectos que ela vai elencar, eles não são elencados ao acaso, né? Não cai do céu, né? Tá? São fruto da pesquisa nos diferentes campos e do conhecimento sólido sobre os fatores linguageiros em jogo, né? É bem assim do grupo Protexto mesmo. Eu acho que ela é bem filha do Protexto e eu acho que está bem claro isso aí, né? No capítulo 2, ali, sobre a noção de interação, algumas concepções, a Isabel se debruça sobre a noção de interação, né, nesses campos variados. E eu acho que esse panorama é bem legal, né? Há problemas ali que já apontados, mas eu acho que ele permite, né, dar ao leitor uma visão ampla e não apenas segmentada dentro já de uma concepção que a gente já tanto bate, né? E ela orienta o leitor, né, da tese sobre essa organização que esse capítulo vai dar, assim como em todo o trabalho, o que vai facilitar a compreensão no percurso da leitura, né? Eu faço isso, depois aquilo e vou para lá. Eu acho que essa orientação é muito boa, né? E, além disso, essa exposição, ela mostra, não só essa exposição, mas a tese inteira, o quanto autoral é o texto da Isabel, né? Eu acho ele extremamente autoral e essa ousadia se coloca, que o Gaston falava, se coloca nessas exposições e nessas relações, né? Nesse capítulo, não é um resumo apenas dos autores, né? Mas ela traz uma argumentação sobre cada uma das concepções que apresenta, como elas contribuem para a assunção da autora de uma concepção de interação, né, ou daquilo que está em jogo conceitualmente nessa concepção,
numa composição para contemplar a interação no ambiente digital. Nessa exposição, a Isabel vai apresentando os pressupostos da sua construção teórica, igualmente das hipóteses. Por exemplo, na página 37, né, que vão se levantando, essas hipóteses vão se levantando à medida que vai avançando a apresentação das posições dos diferentes estudiosos nas diferentes áreas de conhecimento. Enfim, há um cuidado de relacionar a cada questão teórica que está sendo apresentada a sua contribuição para a tese. Então, nada está ali por acaso, né? Por exemplo, na página 29 e 30, apresentam-se as 3 dimensões da interatividade, na perspectiva que ela seleciona da ciência da comunicação e como elas são incorporadas na tese. Ou na página 43, quando ela apresenta, inclusive, contrapontos às descrições de Quebrato e Chioni sobre aspectos em jogo na interação, sempre considerando as características do digital, né? No capítulo 3, a interação numa perspectiva textual, na página 53, eu apreciei muito o acolhimento às considerações do Charrodot do contrato de comunicação, né? O que eu sempre assumi para tratar a interação, né? Então, para Isabel, e acredito que esta é uma posição para todo o grupo do protexto, o contrato charrodiano é um pressuposto para a observação da interação em contexto digital. Fiquei muito feliz com essa vinda, né? Perfeito, que me parece. Na página 57, ela apresenta a sua posição de que a interação vai ocorrer por meio dessas relações entre textos que são planejados tendo em conta a prática social dos gêneros, né? E eu acho que Isabel, tu fundamentas bem essa posição com os exemplos, né? Também gostei muito das demonstrações sobre o aspecto temporal que nos permite perceber o fim das interações. Eu não tinha pensado nisso, achei muito legal. Aliás, aprendi muito com a tese, né? Essa noção de conclusividade da interação, e isso se mostrou bastante operacional. Achei que analiticamente é muito bom, tá? Na seção 3.2, na abordagem pós-dualista para os estudos da interação, acho que a Isabel faz uma boa exposição das questões teóricas postas por Pavot. A minha ressalva é em relação à relacionalidade. Eu acho que a relacionalidade poderia ser aperfeiçoada. Por exemplo, então, ali na página 67, né, a Isabel, tu diz assim, a natureza mista, ou seja, linguageira e tecnológica do discurso, permite que sejam criados textos com a máquina. Bom, essa coisa, primeiro, essa uso desse verbo permitir, frequentemente não, algumas vezes, na página 90, na página 119, Isabel, tu colocas como permissão ou opção quando algo, para mim, me parece uma implicação. Não há opção e não há opção. Então, implica que que sejam criados textos com a máquina, né? E aí o exemplo que tu segue dizendo assim, os ecossistemas de automação criados pela empresa Amazon ali são exemplos dessa integração nas interações entre máquina e humano. Eu acho que tu poderias trazer exemplos mais tecnolinguageiros, eu acho que dessa interação máquina e humano na própria produção dos textos, né? Como a enunciação maquínica, me parece que é importante trazer aqui. Por exemplo, o papel organizador das ferramentas textualizantes, né? É uma das questões. Ou as marcas da enunciação maquínica no Twitter, por exemplo, quando a plataforma se manifesta ao apontar esta hora da interação ou abrir a possibilidade de fala do usuário-leitor para um comentário, né? Quando, então, linguagem e tecnologia estão imbricados. Então, é uma observação minha aqui, tá? As figuras são imagens muito ilustrativas das exposições verbais, são síntese, né? A figura 2, então, que ela mostrou aqui também na exposição, né? Louvo a presença dessas figuras, que eu acho que são bem síntese, né? Na página 68 e 69, tu vais falar sobre uma hierarquia, a não hierarquia entre o linguageiro e o tecnológico. Eu vou depois, lá no final, falar um pouco, né, pegar aqui o link para essa tua fala na página 68 e 69, sobre a não existência de hierarquia entre máquina
entre a matéria linguageira e tecnológica a partir de uma fala que tu faz lá. Na página 74, também, essa ideia, né, parece assim que tu opta por fazer tal coisa, né? Isso permite algo, né? Quando tu trazes a posição de Jensen, ou Jensen, né, sobre a interação no ambiente digital, de que essas interações que ocorrem por mediação do computador seriam uma ilusão, enfim, né, de comunicação face a face, enfim. Então, quando tu vai situar, né, isso no cômputo da tua tese, né, que essa posição que tu vai considerar logocêntrica, tu dizes, opto por compreender os aspectos linguageiros e tecnológicos no mesmo patamar de importância. Não é uma opção, é uma necessidade, né? Então, eu não vou fazer isso porque eu tenho necessidade de uma outra coisa, tá? Então, de novo, essa ideia de opção, de possibilidade, quando o digital nos impõe determinadas questões, né? Na página 82, Isabel, então, né, tu trazes a tua concepção de interação, que eu achei bastante abrangente, considerando, então, todo o percurso teórico que tu apresentas e as discussões de acordo com a realidade do teu foco de pesquisa. Tá? Vou pular algumas coisas aqui. A partir, então, da nomeação desses fatores, vem uma segunda parte aqui na tua tese, né? Com a análise e discussão das teorias, né? As decisões metodológicas, acho tudo tranquilo aqui, apresentam-se questões-chave para o tratamento da interação do digital, né, pela LT. Né? Então, na página 88, na seção 4.2, análise e discussão, o foco em alguns desses fatores. Entre eles, o suporte, a mídia e outros. Né? Aí entra a questão do suporte. Eu acho que eu até então, sempre aderi à ideia do pavô, da não existência mais do suporte, mas eu acho que é uma boa exposição do contraponto a pavô sobre a adoção da noção de suporte, especialmente a referência a Pinhet e Drouillat, ali, 2008. Né? Aliás, há uma observação minha ali da página 110, que remete às ideias de Jacques Anny, sem referência nem na bibliografia. Tá? Então, precisa olhar isso aí. Ao final, eu acho que tu consegues, eu acho que eu consigo entender e assim, até perceber realmente a existência da possibilidade de um suporte, né? Eu acho que tem propriedade, tu apresentas isso bem, como tipo de suporte, né, com teus exemplos, envolvido na interação, vai permitir modos distintos de organização dos gêneros e dos recursos das mídias. Mas antes do suporte, nós temos a categoria mídia. E aí eu acho que tu diz assim, lá na página 88, é considerado mídia, né, uma paráfrase, todo meio tecnolinguageiro que configure os processos de co-construção de sentido interlocutores, organizando a produção e recepção de textos, fazendo-os circular e associando-os às possibilidades de interatividade. Então, haveria, né, interatividade, né, possibilidade de interatividade. Né? E aí tu traz exemplos. A internet, o web, as redes sociais, os aplicativos, software, sites, tecnologia radiofônica, televisiva, impressa, entre outras, e por aí fora. E na página 99, tu também trazes um arquivo PDF como mídia, tu nomeia o arquivo PDF como mídia. Então, eu achei essa ideia da mídia aqui tão genérica e abrangente, né, do que pode ser mídia, que tanto pode ser um aplicativo, quanto uma plataforma, quanto um arquivo PDF, quanto a rede. Então, o que torna, para mim, essa categoria um tanto difusa. Eu acho que a gente tem que ir atrás melhor de uma definição do que é isso. Né? Parece que faltam reflexões na perspectiva, então, de quem trata isso na computação, na informática, sobre o que caracteriza tecnicamente essas várias instâncias que compõem o ambiente digital. Né? A internet como rede, o que é um software, aplicativo, arquivo, não colocar tudo isso dentro da mídia, né? Como mídia. É o que eu penso aqui. Né?
Sobre os fatores, na página 120 da interatividade, controle de conteúdo, caráter dialogal e sincronicidade, né? Como aspectos do tecnolinguageiro da interação, eu aprendi muito com a tua exposição relativa ao controle de conteúdo, caráter dialogal e sincronicidade, muito mesmo. Adorei, né, ler e me deparar com os exemplos disso, né? As categorias e as análises se mostram pertinentes, relevantes e aplicáveis, né? Também dos sistemas semióticos, acho que é bem descrito, né? E antes de encerrar, então, eu gostaria de comentar uma passagem, aquela tua lá na página 22, de uma posição do Goffman ali, que diz assim: preferimos, aí vem preferir de novo, né? Assumir que todos os aspectos que envolvem interação podem fazer parte da construção de sentido, inclusive, como veremos a seguir, os de nível tecnológico. Então, a minha pergunta, uma das minhas perguntas é essa: considerando que tu formaste lá na 88, 89, ou seja, da não hierarquia entre o linguageiro e o tecnológico, enfim, essa questão o linguageiro e o tecnológico, a gente poderia dizer que existe, o tecnológico é um nível, né? Se eu considerar a postulação simétrica, da linguística simétrica postulada por Pavot, então fiquei em dúvida em relação a isso. Enfim, eu acredito que o teu olhar mais amplo sobre a interação no contexto digital, ele trouxe contribuições fundamentais para o estudo do texto nesse ambiente, né? E, ao final, tu afirmas que há necessidade de pesquisas futuras para aprofundar reflexões. Não há dúvida sobre isso, né? Mas eu acho que tu deste um passo importante, grandioso até, e valioso para a nossa área, né? Existem várias questões que se colocam aí dentro do teu texto, que eu concordo com a ideia da questão da enunciação, que já se coloca desde o início, lá, né, com o Banvelist. Para mim, essa questão do enunciador digital é importante, enfim, eu vejo dessa forma. Mas a ausência, vamos dizer, disso não diminui, pelo contrário, né, o teu trabalho. Então, eu te parabenizo de novo, a ti e as tuas orientadoras queridas, né, pelo trabalho. E o que eu não disse lá no início, né, deveria ter dito, mas não disse, eu sinto muito feliz, né, de estar aqui com as minhas queridas colegas aqui, né, do GT, colegas, né, masculino, feminino aqui, do Gaston, enfim, da Maria Antônia, da Aura, da Matilde. Esse momento aqui tem sido muito prazer em estar aqui. É isso. Responde, por favor. Muito bom. Eduarda, eu vou passar a palavra para a Isabel, mas eu não poderia deixar de mencionar o fato de que foi você realmente que nos instigou dentro do GT a fazer uma investigação mais profunda desses recursos tecnológicos, não apenas como recursos, mas como um olhar diferente, que era o que você já tinha visto nos trabalhos da Pavot e de outros, e você nos apresentou isso e disse: a linguística textual não pode ficar atrás, né? Ela tem que enveredar por esse caminho e tem que se posicionar, tem que se colocar. Eu sou muito grata por você ter dado este passo inicial dentro do GT, e acho também que dentro do GT você faz uma articulação que eu considero fundamental, que é com o Charrodot. Eu sei que existe todo o grupo do GT que lida com a semiolinguística há bastante tempo, mas você sempre teve esse cuidado de estabelecer a ponte com as questões do texto, né? Não foi um olhar desde sempre apenas discursivo. Então, isso eu acho muito importante, né? Que é a pegada que a gente tem da linguística textual, né? Então, Bel, por favor, responda aí. Obrigada, professora Mônica. Professora Eduarda, muitíssimo obrigada pelas considerações, os comentários, as reflexões, as lacunas, algumas delas que a gente já reconhecia, né? São muitos conceitos, são muitas articulações a serem feitas, né? Mas é bem interessante perceber
que há muito que ser feito, né? Há muito que projetar para o futuro em relação ao que a gente fez. E antes de fazer algumas considerações sobre as questões que eu anotei aqui, mencionar que, de fato, você falou, você é bem filha do protexto, né? Isso, de fato, essa tese é um trabalho do nosso grupo, né? Eu teci o texto final, mas é fruto de reflexões nossas, né? Tem muito aí da fala da professora Mônica, de membros do grupo. Essa tese leva o meu nome, mas ela é, sem dúvida nenhuma, fruto de muitas cabeças, de muitos pensamentos, muitas interlocuções, né? Inclusive dentro dos workshops, né? Achei bem interessante quando você mencionou. Eu me lembrei do workshop que aconteceu aqui em Fortaleza, que a gente ficava naquela dúvida, vai precisar criar novas categorias? Será que não é suficiente o que a gente tem, né? E 3 anos depois de tudo aquilo, a gente tem agora reflexões mais maduras e ainda muito o que pensar, né? Isso é muito positivo. Eu vou destacar que foi que eu anotei aqui, né? De fato, essa questão da expectativa com o capítulo 4, que a gente tem uma outra coisa na realidade, né? Como o professor Gastão já comentou, a Áurea, é uma questão que a gente já discutiu. É interessantíssima essa observação sobre o verbo implicar, que tem muito a ver com as modalizações que eu tentei fazer ao longo da tese, que às vezes atrapalham mais do que modalizam, né? De fato, essa questão de implicar, permitir, optar, impor, elas precisam ser bem definidas, porque para não criar essa ideia de que eu estou separando aspectos linguageiros de tecnológicos. Não é esse o caso, né? Muito pelo contrário, a gente quer considerar uma análise que integre as duas coisas, né? Sem hierarquia, no mesmo nível. E quando você fez o comentário lá de que, em algum momento, quando eu comento o Goffman, que a gente prefere assumir a dimensão envolvendo outros aspectos, não é no sentido hierárquico, é para dizer, olha, a gente considera o que o Goffman colocou, mas é preciso também pensar em outros elementos, porque esses aqui, claro, ele não tinha interesse em observar contexto digital nenhum, ele pensava nas conversações mesmo, mas dizer o que ele coloca é extremamente importante e a gente vai acatar, mas acrescentar. Né, seria nesse sentido. Então, talvez rever a escrita de como eu coloquei para não dar a entender que eu estou propondo hierarquizar de modo nenhum. Sobre a mídia, o conceito de mídia é muito difícil, um conceito que a gente conversou diversas vezes, reorganizei o que eu coloquei ali na tese, não me sinto satisfeita com o que está ali, desde da finalização, sei que precisa de mais, acho que eu até menciono isso na própria tese, que é preciso voltar a pensar nesse conceito, é um conceito complexo, e para esse momento da tese eu preferi mesmo considerá-lo de um modo mais geral, né? A professora mencionou que ela é colocada ali na tese de uma maneira muito genérica, abrangente, era esse mesmo o objetivo, mas acaba ficando mesmo um pouco difuso, né? O que pode ser uma dificuldade, mas eu confesso que essa categoria, pensá-la numa perspectiva pós-dualista ainda, eu acho que há muito pano para manga para o futuro, né? Reconheço que a gente tentou apenas ali dizer o seguinte, não vamos pensar em mídia como um meio de mediação, como, né, a própria etimologia do nome dá a entender, mas não, pensá-la como um aspecto que se integra, que tem que ser considerado no mesmo nível dos sistemas semióticos, por exemplo, né? Só um minutinho. É muito perigoso, de fato, definir mídia, não é? O nosso ponto de partida foi o Adair Bonini. Isso. Sim. O modo como ele trata mídia e suporte. Sei que ele fala dentro de uma perspectiva dualista. Isso. Né? Mas, assim, o modo como ele definiu mídia e suporte, a importância que ele deu a esses dois termos e como ele integrou, né, o suporte como o aparato mais físico, né, mais material de que se valem as mídias. Né? E as mídias, ele colocou como recursos tecnológicos que vão... Aí é o caso do meio, né? Vão mediar todas as interações. Não é? Então, sei que não basta,
Mas eu sugiro, Isabel, um cuidado em não equiparar a mídia aos ecossistemas. Eu acho que é isso. As plataformas online, eu acho que é outra coisa, né? E até, por exemplo, se a Isabel, se vocês, ou se nós quisermos conversar com outras áreas, a gente tem que ter um certo rigor nesses usos, porque senão fica complicado. Se o termo mídia ficar num âmbito mais genérico, né, generalizante, como recursos tecnológicos que podem mediar, né, as interações e que se valem de suportes vários, né, uma mesma mídia se vale de vários suportes, a gente pode reservar o termo ecossistema a alguma coisa mais organizada, né? Organizada em termos de sistema mesmo, né? É um aparato que se organiza nesse meio ecológico para, não sei, para como é que fica difícil de falar como a gente falava numa perspectiva dualista. Acho que é essa a dificuldade da Isabel na tese, porque a gente falava de um jeito numa perspectiva dualista, mas como falar agora? Como dizer que todo esse aparato tecnológico pode se organizar em determinados ecossistemas para fazer o quê? Para viabilizar a comunicação, a gente não sabe direito como se referir. Tem que estudar. E na nossa área, o cuidado terminológico ele é muito assim, importante, né? Cada parágrafo que a gente constrói tem que pensar em todos esses termos. Mídia foi um dos com os quais eu tive, foi um desafio muito grande, de fato.